Salve, salve, nação, vambora aqui com mais um vídeo, né, do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu e todas as notícias perante entre Flamengo e Nova Iguaçu. Lembrando que o Felipe Luiz deve voltar a ser relacionado e atuar nesse jogo contra o Nova Iguaçu, né, pela quarta rodada, vamos dizer assim, né, terceira rodada, mas é o quarto jogo do Flamengo no campeonato. É isso aí, tamo junto, créditos ao canal SBT Esporte, vou deixar o link na descrição como créditos, tamo junto, é nóis. E vambora para o vídeo, nação. Deixa o like. Big Boy, vai lá. Solta a voz, vai lá. O Flamengo voltará a campo amanhã diante do Nova Iguaçu às 4 horas da tarde no Maracanã, casa do Flamengo. Agora vamos ver a reportagem da Alcilene Brito. O elenco rubro-negro já quer deixar para trás o último empate e tem um novo desafio pelo Campeonato Carioca. O time já treinou ontem e teve novidade no ninho. Felipe Luiz esteve com os outros companheiros em campo e está próximo do retorno aos jogos. O lateral esquerdo sofreu uma lesão muscular na final da Libertadores e ficou 2 semanas fazendo atividades na fisioterapia. O treino de logo mais irá definir se ele será relacionado para a partida de amanhã. Quem não preocupa, Vitor Pereira, é o meia Arrascaeta. Ele sofreu uma leve torção do tornozelo esquerdo e assustou a torcida ao publicar uma foto com o pé em um balde de gelo. Mas o camisa 14 já se reapresentou e não terá problema para a sequência da temporada. Vitor Hugo, que sofreu uma fratura no pé esquerdo, segue em recuperação. A escalação do time que irá a campo amanhã ainda é uma incógnita. Mas o técnico Vitor Pereira deve manter o time titular para ganhar ritmo de jogo para as próximas competições que tem pela frente. Flamengo e Nova Iguaçu, duelo amanhã, às 4 horas da tarde, no Maracanã. Vamos trazer para o nosso público o que a gente estava debatendo aqui em off, em relação à lateral esquerda do Flamengo e a toda a temporada, porque a gente é muito delicado em criticar início de temporada, porque está montando tudo, início de preparação física, enfim, início de tudo. A gente é muito delicado aqui para ficar atacando pedra. Mas, em relação ao que você pode projetar, Pedrosa, não ter um reserva na lateral esquerda não é um problema que vai acontecer só agora. Vai acontecer, pode acontecer daqui a 3 meses, 4 meses. Vene, me corrija se eu estiver errado. Mundial, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Recopa. Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Libertadores. O Flamengo tem 6 competições. O elenco que é bilionário não tem um terceiro lateral esquerdo reserva, isso é um grande problema. Porque tem 6 competições pela frente, o Felipe Luiz é uma incógnita para 2023 e o Ayrton Lucas a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Suspenso, lesão, claro que a gente não torce para isso, muito pelo contrário, eu gosto muito do futebol dele, mas o Flamengo, bilionário, não ter um terceiro lateral esquerdo reserva e ainda colocar o Marinho ali, é uma coisa que é para se preocupar sim para a temporada. Venê, além dessas opções que o Pedrosa trouxe para o nosso público, é o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas é o que todo mundo conhece, o público todo. O que tem o Flamengo também para ali, para aquela lateral esquerda, eu tô falando de base? A terceira opção seria o Ramon, mas o Ramon foi vendido ao Olympiacos da Grécia. Hoje é o Marcos Paulo, que é titular no time sub-20, é um jogador que o Flamengo trabalha muito, tem destaque, inclusive para mim, joga mais que o próprio Ramon, que a torcida do Flamengo tanto amava. Então hoje é o Marcos Paulo, não tem um jogador no time profissional. Mas ele tá tem no pronto sub-20 para chegar na Libertadores? E aí, vamos lá, o Felipe Luiz não tá fisicamente ok, o Ayrton tá com o amarelo, e aí precisa ou de um reserva ou até de um titular. Ele tá pronto numa competição desse calibre? Fernandinho, eu vou usar o argumento que eu usei numa live que eu fiz lá no meu canal, porque muitos torcedores criticaram a venda do Ramon por conta disso. Ah, o Ramon tem que ficar porque o Felipe Luiz é uma incógnita. O Marcos Paulo consegue fazer o que o Ramon fazia com tranquilidade. Então o Flamengo não poderia deixar de vender o Ramon. Muito pelo contrário, proposta ótima, o Ramon não deu aquilo que a torcida do Flamengo imaginava e o Marcos Paulo consegue fazer tudinho que o Ramon fazia. O Marcos Paulo faz com tranquilidade e até melhor. Pelo menos na minha visão, Marcos Paulo joga mais futebol que o próprio Ramon. E aí eu vou criticar mais uma vez, com todo respeito, a opção do Vitor Pereira. Se você tem um Marcos Paulo que tem a qualidade que ele tem, bota o moleque para jogar. Porque para você estar pronto para esse tipo de competição, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, que seja, você precisa jogar. O moleque tem que ganhar experiência dentro do profissional, até entrosamento, experiência com esses atletas. E quem sabe, mais uma vez, o Flamengo não revela um grande jogador. O que a gente debatia no Flamengo antes do João Gomes se firmar? Ah, o volante, não tem um volante, botou o moleque para jogar, fez uma temporada absurda, vai render aí 17, 18 milhões de euros pro Flamengo. Que, inclusive, no desespero do início da outra temporada, que o Sapo não estava
estava voando, o que aconteceu? Quem salvou o Flamengo, claro, além de um personagem como o Arrascaeta? O Lázaro, o João Gomes, os Perfeito. garotos da base que carregaram, que geralmente é o que acontece, gente, Com certeza. com os clubes de maior investimento. A base suporta quando o negócio está ficando difícil, até pelo nível de identificação que os meninos sobem, que os meninos têm pela camisa. Só que o Flamengo, há muitos anos, por ter uma tranquilidade financeira, ele não precisa mais desse recurso da base, como às vezes num desespero o Botafogo, o Vasco e o Fluminense precisam. Inclusive, Fernanda, o meio de campo vai dar trabalho ao Vitor Pereira para ele fazer esse ajuste. Porque o Flamengo, sem João Gomes, perde sim. Thiago Maia e Gerson, se a gente for analisar bem os dois juntos, eles não conseguem fazer o que o Thiago Maia e o João Gomes estavam fazendo em 2022. Eles vão ter que se ajustar. Não sei se isso pode ser um motivo, mas os dois são canhotos, por exemplo. Isso pode ser um dos motivos. E eles precisam se entender. Sem João Gomes, já deu para ver nessas duas últimas partidas aí do Flamengo com o Vitor Pereira, o Flamengo está encontrando dificuldade no meio de campo. O meio de campo fica mais lento sem o jovem volante. Qual foi o jogo que a gente falou que o João fez muita falta? Contra o Corinthians? Foi. Contra o Corinthians, foi, que o acho João que não foi contra o jogou, Corinthians. que a gente falou, gente, como é que esse menino é importante, né? É Foi isso. o segundo jogo contra o Corinthians, Exatamente. né? Da Copa do Brasil. Como esse menino é importante, né? Foi um bom jogador. Não, na ausência que você viu como ele é importante. Vamos subir o barulho. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar sobre o João Gomes, que o Gerson, pra mim, tecnicamente é melhor do que o João Gomes. O Thiago Maia também é um cara que, tecnicamente, com a bola no pé, é melhor que o João Gomes. Mas o que o João Gomes faz, nenhum outro jogador do Flamengo atual faz. O quê? Que é preencher espaço de campo, dar o bote lá na frente, conseguir recuperar a bola, porque a importância do volante muitas vezes é essa. Para esses 4 caras jogarem lá na frente, tranquilos, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro, tem que alguém recuperar a bola para dar no pé deles, porque senão eles não funcionam, eles não são jogadores marcadores. Então o João Gomes tem essa característica. O Vidal poderia ser esse jogador? Poderia, mas é um atleta que já está com a idade avançada, já não consegue mais performar como antigamente. Isso até é informação. O Vitor Pereira, ele acha o Vidal meio campo hoje. Ele não acha o Vidal como volante. É por isso que ele quer a contratação de um outro jogador para essa posição quando o João Gomes for vendido. E o João Gomes tem uma coisa que nenhum outro jogador ali dessa posição tem, a parte física. Ele não cansa durante os jogos. Exato. O Thiago Maia, por conta daquela lesão grave que ele teve no joelho, ele eventualmente tem que ficar fora de algum jogo. O João Gomes não. Olha quantos jogos ele jogou na temporada passada. Fisicamente é um monstro. Não, mas e o João Gomes também faz isso aqui, ó. Bota aí, DJ Careca, qualquer uma, porque são todos... Luta jiu-jitsu também, sabia? Não, mas o verdadeiro é gago, não é? Não. O João Gomes, atleta, é. Mas é só quando ele tá nervoso, né, João? Jogando, não. Não. Nunca fica. Que casa, o volante Águia mandou, que casa, Venê? Tá blefando? Alô, Fernanda. Eu também, achei graça na hora, né? Que ele comprou o Maracanã, não contou pra nós, ô Pedrosa. É, a casa Flamengo, dele, né? Atualmente. Aí, O Maracanã, inclusive, a casa do o Botafogo Flamengo. tá sem estádio. Qualquer coisa a gente conversa aí pra gente prestar o Maracanã. Pô, essa foi boa. Vamos trocar ideia e tal. Ó, essa é boa. Olha Aí, ele aí, João ó. Gomes, ó. O pitbull do piscinão. Nossa, tem um... Tem. Essa informação foi publicada primeiramente pelo Fabrício Romano, jornalista italiano. Que é teu amigo. Toda hora aposta você, talvez. Que o Newcastle fez uma proposta de 16 milhões de euros pelo Matheus França. Vamos lá, o que eu consegui apurar no lado do Flamengo? A primeira proposta foi de 13 milhões de euros por 100%. O Flamengo falou, olha, a gente quer 20 milhões de euros por 50%. Proporcionalmente falando, dá 40 milhões de reais por 100%. E aí o Newcastle foi, de teimosia, enviou mais uma proposta de 14 milhões, mais 2 em bonificação. O Flamengo, obviamente, recusou. Gente, vamos analisar aqui, coisa Vamos. rápida. Mercado da bola, Pedrosa. O Flamengo está muito próximo de vender o João Gomes por 17, 18 milhões de euros. O João é volante. Como é que o Flamengo vai vender o Matheus Não França, dá. atacante, mais jovem, considerado a próxima venda milionária por 16 milhões de euros? Esquece. Os meninos sempre falam aqui pra gente ter uma noção de dinheiro, porque aí tem muita gente que assiste a gente todo dia e que nem gosta tanto de futebol, tá aqui pelo nosso entretenimento, pela nossa companhia. No futebol, as posições, quanto mais próximo do gol adversário, né, vai subindo ali, o atacante, geralmente ele é o mais caro, mas muito mais que um zagueiro. E a gente tá falando do João Gomes, que é um camisa 5, né, que é um volante, um primeiro volante, um segundo volante ali. Foi vendido por... Tá perto de 19. ser 17, 18 milhões. 17, 18. Depende pra onde ele Você vai vai. falar de um atacante que vai ser vendido por 14 milhões? Não dá. Não dá, mas assim, a gente tem que... Nesse caso específico, eu concordo plenamente com o Nenê, Libertadores? tá? O Flamengo não precisa liberar o Matheus França porque é um atacante que ele pode justamente mostrar em campo que o valor dele vai subir. Sim. Porque o João Gomes, por que ele saiu daqui por 17 e vai sair por 18 milhões de euros?
porque ele performou em grandes competições. Isso tudo é levado em consideração. Só que a posição também faz diferença. Então, se o Matheus França conseguir performar esse ano, o valor dele vai lá em cima. É 20, 21 milhões de euros que o E Flamengo aí, consegue gente, jogar. é risco. Vou dar um outro exemplo risco aqui. mesmo. O Lincoln. Perfeito. O Lincoln era um cara Nossa, perfeito. muito bem falado no Flamengo, que jogava muita bola, mas que com a camisa do Flamengo no profissional não aconteceu. E daí o valor acaba caindo. O cara vai para o Japão, o cara vai para os Estados Unidos, vai para um outro mercado. Mas aí o risco que tem que correr, né, Vini? Perfeita a sua análise. Nossa, você deu um baita exemplo. O Lincoln é um grande exemplo no passado recente de jogadores que não conseguem performar, chegam como destaque. Inclusive, o Flamengo, na ocasião, 2017, 2018, recusou uma proposta milionária da Juventus pelo Lincoln. Mas, enfim, o Matheus França, por esse valor, só por 50% e olhe lá. Eu gosto que o Vene gosta de falar o... Como é o nome do uruguaio, do teu drone aí? Tem um drone do Uruguai, é isso? Facundo. Belistre? Belistre. Então, esse jogador... É verdade isso? O que me falaram no Flamengo foi o seguinte, Vene, movimentação de empresário, ele foi oferecido a nós aqui da diretoria por ser um jogador do Manchester United, é um jogador que a gente sempre avalia. Agora, no lado do Flamengo, sempre me garantem que não tem nenhuma proposta ainda, nada disso, ele foi apenas oferecido ao Flamengo. O que é muito normal, né, Pedrosa? Claro. Num time do calibre do Flamengo, receber... Oferecimento o tempo inteiro. Exato. Mas assim, esse é um bom jogador, tá? Pra quem não conhece, jogador de seleção uruguaia, que foi cedo pro Manchester United, tem experiência na Europa, acho que seria uma boa contratação pro Flamengo. Joga como? Como são as Ele joga características? pelas pontas, é um jogador rápido, joga muito pela ponta direita também. É um cara que tem o 1 contra 1, também tem inteligência, é uma das promessas do futebol uruguaio. Também já conhece o Arrascaeta, por exemplo, em relação ao entrosamento. Para mim, se o Flamengo consegue um empréstimo com opção de compra, deixar ele aqui jogar, que é um tipo de negociação que o Flamengo gosta muito de fazer, Deixa com o Andrés. para mim é um bom reforço. Você deixa a aba aberta? Que aba? Do Google aí da sua cabeça, ela fica Fernanda, aberta. isso aí, pior que é doideira, meu irmão. Porque é isso, né? A gente estuda o tempo inteiro e, assim, sem querer a gente estuda também. Eu conheci muito mais ele por conta da Copa do Mundo, tipo assim, estudando o Uruguai. Então, assim, é um bom jogador. E é uma posição que o Flamengo quer contratar, tá? Inclusive, se chegar a proposta pelo Marinho, o Flamengo negocia o Marinho. Ele é melhor que o Marinho, sem dúvida O alguma. Marinho não se firmou no Flamengo. Se chegar algo, o Flamengo faz negócio. O que você tá O rindo? Big Boys falou, pergunta da tabela periódica, vê se ele vai Aí saber. é difícil, esquece isso. Química, física, esquece, irmão. O colégio, pra mim, foi só passagem, parceiro. Porque esquece, agora, português, redação, Mas tem que estudar, futebol, a gente estuda. Ainda mais se você quer uma carreira aí que usa a química, a física, tem que Eu estudar. gostava de Pra você biologia. não trabalhar no feriado igual a gente, estuda. Estuda. Química e física. Não tem trabalho final de semana e nem no feriado. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? Flamengo já se preparando para enfrentar o Nova Iguaçu no sábado. E é aquilo. Filipe Luís volta a treinar com o elenco, vai ser relacionado para o jogo e deve atuar. Não sei se é de titular ou entra no segundo tempo, mas já é uma excelente notícia, óbvio. E o Flamengo tem 2 laterais e um da base, né? Então, o Flamengo tem 3 laterais, o da base é um excelente jogador. Eu acompanhei raramente alguns jogos dele. É um excelente jogador pelos jogos que eu vi. Entendeu? Sobre o Matheus França, eu concordo com o Pedrosa no ponto. O ponto de vista dele é igualzinho o meu. Deixa o jogador mais um ano no Flamengo, o jogador vai se valorizar e o valor de mercado dele vai subir. O Flamengo pode pedir 25 a 30 milhões por 60% ou 70%, dependendo da situação. E ele tem bola, o moleque. 18 anos, meio atacante muito rápido. E aquilo, o moleque é brabo demais. E o Flamengo não tá precisando de dinheiro, diferente de outros times cariocas, ou time do Brasil inteiro, né? Então o Flamengo é o único time que não precisa vender o jogador forçado, porque não tá precisando de dinheiro. Único, né? E até o Palmeiras precisa de dinheiro. Então é aquilo. O Flamengo vai... Matheus França vai arrancar... Se o moleque se destacar esse ano, vai arrancar uma bolada do Flamengo. Pelas minhas contas aí, no mínimo 30 milhões para cima. Se ele se destacar, o Flamengo for campeão em algumas competições, no mínimo 30 milhões para cima por 60%. 70%, entre 60% e 70%. Minha visão é essa. Sobre o Facundo Belistre, é um excelente jogador. Eu acompanhei alguns jogos dele durante a Copa do Mundo. O último jogo que eu acompanhei dele foi pelo Manchester United, pela Copa da Liga Inglesa. Ele deu uma assistência, terceiro gol do time. Já pelo campeonato inglês, né? Ele não atua até hoje, não atuou em nenhuma partida pelo campeonato inglês, mas pela Copa da Liga Inglesa ele atuou, não está tendo muito espaço lá. Se ele vir, né?
O Flamengo aceitar, vamos ver como vai desenrolar a situação. Seria um excelente reforço para o Flamengo, nação. É isso aí, tamo junto. Meu palpite de Flamengo e Nova Iguaçu, 4-1 Flamengo. 4-1 Flamengo e tamo junto, nação. Deixe seu palpite aqui nos comentários. E é isso aí, valeu!